Legal. Boa tarde. Boa tarde. Agora vai. Boa tarde. Tudo bom, Celso? Tudo bom e você?
Vamos aqui. Muito trabalho aí? Não posso me queixar, viu? Tá Certamente certo. foi a época da vida que eu mais trabalhei. Eu nunca imaginei que na minha idade eu ainda ia trabalhar tanto, viu? Você é de 72 ou 73? Eu sou de 78, 78, 78. 78. Nós temos amigos em comum. Ah, é? A Marta Lopes e o Masayuki Yamamoto. Masayuki é o marido da Marta. Isso. Mas a Marta você conhece. Conheço, opa, nós trabalhamos juntos no HC. É. Você, 73? Você é da turma do Alcir, talvez? Ou O perto Auxílio do... é ortopedista, né? Isso, É. é. Mas é que eu formei em Ribeirão. Ah, você formou em Ribeirão. Formei em Ribeirão. Tá. Eu tenho muitos amigos em Ribeirão que são professores lá, o Benedito Moreira, o Eurico Arruda, é o pessoal das infecciosas lá, né? Pois é, mas é o pessoal mais novo, né? É o pessoal mais novo. É. Eles são um pouquinho mais novos que eu, assim, deve ser 82, É. 72, 83 por aí, né? Na minha época era o Fiorilo, que era Ah, o sim, conheço o Fiorino. catedrático, o professor titular. E tinha Gente mais boa. dois outros. Agora, Quem é de lá da minha época também é Poxa, ela era professora titular lá do HC de infectologia. Como é que era o nome dela? Chicanai. Chicanai Assuda, né? a Maria Chicanai, Aparecida, é. A Chicanai tem uma família com um monte de Chicanai. Uma delas foi minha colega de turma, que é a Joana. Mas essa Sei. que você está falando trabalhava no Medicina Tropical, que é um pouco Isso. mais velha, inclusive. Isso, ela é mais velha que você. É, é. Ela se aposentou, acho que faz uns 2 anos no HC, mais ou menos, Ah, né? nossa, Maria Aparecida Chicanai e Assuda. isso. É, É isso. é uma dinastia de médicos. Tem um Ah, monte, é? moraram. É uma família, vários irmãos e tios, médicos e tal. Olha, ela era uma senhora imunologista de doenças infecciosas. Trabalhava muito É, com blastomicose, né? Era uma pessoa boa. mas hoje, na cidade, a gente quase não vê, né, blastomicose na cidade. Será que tem muito? Ah, não tem, viu? É, Praticamente. Eu acho é, que assim, na época que a gente se formou e agora, teve uma revolução na época nas doenças infecciosas, né? Que a gente sei. vinha muito esquistossomose hepatoesplênica, né? É, Muito Chagas. Agora, praticamente, a gente não é. vê isso, né? O Chagas Acabou. quase foi ressuscitado pelo açaí, né? É verdade. Coitado História do do barbeiro, né? açaí, Passaram ele para trás, né? passaram ele para trás. Bom, É. Flávia, você está aí? Está ouvindo a gente? Estou sim, pode falar. É, Tayane. Quantas pessoas tem na sala? 12 participantes. 12. Bom, eu vou contar até 3 aqui e a gente vai começar porque o doutor Celso tem Podemos começar compromissos já. horários. Tá? Bom, então eu Marina, vou. as pessoas que vão ouvir a gente, elas não são pessoas da nossa área biológica, né? São pessoas. Tem também. Médico provavelmente não tem nenhum, mas Tá. tem muita gente que é farmacêutico, enfermeira, talvez, e os empresários, em geral, não são da área biológica, eventualmente sejam, mas não são. Não é a maioria, né? Não é a maioria. Então, a BRAID é a Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Entendi. Ela existe desde 96 e ela começou basicamente em torno da ortopedia. Então, eram principalmente empresários da ortopedia. E com o passar dos anos, ela expandiu para outras áreas. Então, ela reúne distribuidores e importadores de implantes, e porque importam implantes, acabam lidando com uma outra grande linha de materiais e equipamentos para atender essas necessidades. Então, na cardiologia são os stents, na neurocirurgia as molas e as embolizações, na vascular os produtos de endovascular,
válvulas cardíacas, mesmo implantes com vocação para plástica, silicone para plástica, essas coisas todas, e outros materiais de maneira geral, cirurgia geral, grampos, essas coisas todas. A gente que tem um E o pezinho trabalho na da gente biologia, né? foi... Como? A gente que tem um pezinho na área na biologia, de certa forma, que Sim, lida com sim, pois coisas, é. né? E aí, por determinação da Anvisa, tem os sistemas da qualidade e tal, que requerem, inclusive, um responsável técnico, como aí no Fleury mesmo tem. Uhum. Acho que talvez você mesmo tenha sido, no início, o responsável técnico do seu... Foi. Pois é. Depois a gente passou para o Edgar Risati, que é até de Ribeirão também, né? Ele que agora é o responsável Pois é. técnico. Então, nesse setor, apesar de ser, vamos dizer, menos crítico, mas tem um responsável técnico que cuida da regulação sanitária e das questões de qualidade, né, de armazenamento, conservação e todas as questões que derivam daí. Tá bom. Então, são poucos os profissionais da área da biologia, quer dizer, que estão no universo inteiro, mas toda a empresa é obrigada a ter alguém que seja o responsável técnico. A ideia hoje é ouvir sobre o Covid, né, sobre a pandemia Covid-19, tendo em vista que uma parte dos funcionários dessas empresas estão sempre indo e vindo nos hospitais. Eles vão levar materiais adentro do hospital, levam material nos centros de preparo de material, e esse material, o que é? São caixas instrumental, geralmente instrumental cirúrgico, e os produtos em embalagens fechadas, estéreis, a maioria das vezes, ou os materiais de ortopedia em caixas de instrumental cirúrgico. O hospital usa, etc., lava, devolve, o cara retira e leva para o distribuidor, confere se está tudo certo, monta com o que está faltando, porque é consignação, e leva de volta para o hospital, às vezes pega uma outra caixa e leva para o outro hospital, e fica nesse vai e vem entre hospitais e a própria empresa. Então, tendo em vista que é um profissional diferenciado dentro da população, quer dizer, ele está mais exposto, porque ele está adentrando hospitais, e está um pouquinho mais exposto que a população em geral, né? Claro. Uhum. E aí a gente fez um protocolo onde a gente faz uma série de recomendações com relação à própria gestão dos recursos humanos, né? A necessidade de estar sempre conversando, avaliando, tanto o funcionário quanto o próprio ambiente hospitalar. E a gente, nesse protocolo, a gente sugere que ele faça a admissão do funcionário no dia a dia, com a prévia medida de temperatura, porque são um contexto menor de funcionários que estão indo no escritório. Então, é só o pessoal que está no inventário, etc. E aí começa o nosso programa. Quer dizer, se tiver 37,5, ele já nem entra e é direcionado para um médico da escolha. Quer dizer, essas empresas não são grandes, não tem departamento médico na empresa e não é exatamente medicina do trabalho. Mas então ele deve, se alguém está com febre, ou mesmo sintomático, sem febre, vai procurar o médico, não é? E os assintomáticos, então, a gente está propondo que entrem num programa de testes, que é esse programa aqui, Fleury Abraide, e vão lá fazer a sorologia para ver o que ficou para trás, né? E daí tem os caminhos e tal. A ideia é a gente ouvir de você como é que está a Covid, vista da torre de controle do Fleury, né? E a gente, em seguida, continuar com esse processo, que é
uma preocupação com o funcionário, uma preocupação com a cidadania e também uma preocupação com o próprio negócio também. Quer dizer, se a gente está levando para o hospital um funcionário que está contaminado, vai ser uma tragédia também, não é? Sem dúvida. E daí que nós tivemos a ideia e procuramos vocês, e estamos muito felizes de anunciar essa parceria, esse programa de testes. A gente está chamando Covid-19 Não Passe Adiante, né? Claro. E, então, nós temos marcado aqui cerca de 50 pessoas, tinha agora no começo da tarde, depois não sei se aumentou. Então, eu quero receber todos vocês, nossos associados. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Temos o prazer de receber aqui o professor Celso Granato, que ele é diretor clínico do Hospital Fleury, não é? E tem uma experiência enorme com o laboratório de doenças infecciosas de maneira geral. E onde é que está a minha cola aqui? Bom, o professor Granato, cadê aqui ocupou toda a minha tela aqui, eu perdi o meu e-mail aqui. Não se preocupe não, viu, Madeira? Fica tranquilo. O professor Granato, ele é infectologista, médico infectologista, tem vários estágios no exterior, em vários níveis, não é como o ex-ministro da Educação, ministro de poucas horas. Realmente o professor Granato ficou lá e fez inúmeras especializações na Alemanha, nos Estados Unidos, e tempos de grande aplicação e que resultam, inclusive, no sucesso dessa organização, que é o Fleury. O professor Granato está lá quase que desde a fundação, né, doutor Granato? Praticamente. Praticamente, né? Não, faz 35 anos que eu trabalho no Pois é. Fleury. E o Fleury, quando alguém quer fazer um exame que é difícil, tem poucos lugares, precisa ter muita confiabilidade, o pessoal vai no Fleury, particularmente nessas áreas onde o diagnóstico é crítico, não é? Então, temos um grande orgulho de tê-lo como parceiro, professor Granato, então vamos em frente aí. Vamos lá. Então, olha, doutor Madeira, muitíssimo obrigado pela gentileza da apresentação, muito obrigado à Braide, e eu até já começo cumprimentando vocês pela iniciativa, né? Porque realmente nesse momento que a gente está vivendo, é uma hora em que a gente precisa dar as mãos e tentar entender esse processo da melhor forma possível. Sempre que a gente tem uma doença nova, especialmente uma doença complicada como essa que a gente está vivendo, se a gente não tentar fazer alguma coisa em conjunto, tentar resolver de uma forma que seja mais racional, realmente vai ser difícil a gente controlar essa infecção, né? Eu optei, Madeira, por não fazer uma apresentação formal, porque eu achei que senão ia ser uma coisa muito acadêmica, então eu queria mais contar um pouquinho a história, fazer uma coisa informal e também deixar vocês à vontade. Vocês são pessoas muito próximas da saúde como um todo, e então eu vou, mais a título de introdução, comentar algumas coisas que tem muito a ver com a minha forma de ver, esse aprendizado que a gente está tendo com essa doença, e deixar vocês depois à vontade. Talvez eu não tenha, muito provavelmente eu não vou ter resposta para tudo que vocês vão perguntar, porque a gente está aprendendo também, mas dentro das minhas limitações eu vou tentar orientar baseado nessa experiência, né? Realmente, eu durante muitos anos, até o ano passado, eu fui professor lá na Escola Paulista de Medicina, embora eu seja formado na USP, eu trabalhei muitos anos na Escola Paulista, na área de doenças infecciosas, e meu laboratório era um laboratório de virologia. Então, graças ao estímulo dos meus alunos, a partir de 97, nós começamos a trabalhar com vírus respiratórios, porque o Brasil tinha uma experiência que era muito restrita na área de vírus respiratórios e muito na academia básica, mas não tinha uma virologia clínica. Então, isso foi uma das coisas que a gente começou lá na Escola Paulista, então a gente aprendeu uma série de detalhes a respeito
do comportamento dessas doenças virais epidêmicas, né? E eu posso dizer para vocês que esse coronavírus tem sido um tremendo desafio para a gente, sobre todos os aspectos que vocês podem imaginar, né? É uma doença nova, uma doença de transmissão respiratória, né? Como vocês sabem, principalmente, e isso limita muito a nossa capacidade de evitar, porque quando você tem uma doença, por exemplo, dengue, né? Picada de mosquito, ou até AIDS, né? São outras doenças virais, no caso, transmissão sexual da AIDS, você tem um tipo de abordagem que pode ser complexa, claro, né? Não quer dizer que seja simples, mas é uma coisa que você pode focar um pouquinho mais. Doença viral respiratória aguda é complicado, porque é muito mais difícil de você conter, né? E toda a nossa experiência nesse sentido sempre foi calcada em testes em que você detecta o agente infeccioso, detecta o vírus influenza, o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, através de técnicas que passaram por imunofluorescência, por ELISA, por ensaio imunoenzimático e até algumas vezes moleculares, que são muito caros ainda, né? Quer dizer, ninguém vai fazer um teste molecular que custa 500, 600 reais para fazer um diagnóstico de resfriado, né? Então, o diagnóstico acaba ficando muito mais clínico mesmo, está certo, é assim mesmo, né? Mas isso fez com que a gente não desenvolvesse muito ferramentas diagnósticas para diagnóstico e para acompanhamento de pessoas, como, por exemplo, a sorologia, né? O doutor Madeira pode dizer isso bem para a gente. Qual foi a vez na vida que ele usou sorologia de gripe? A gente não usa isso, simplesmente não faz parte do nosso arsenal. Sorologia para resfriado, não se usa isso. A gente sempre fazia, quando fazia um teste direto, né? Fazia uma imunofluorescência, fazia um teste molecular para detectar o vírus, mas não a sorologia. Então, pela primeira vez, a gente está tendo que lançar mão, no meio de uma pandemia, de técnicas que a gente não tinha muita experiência e que a gente simplesmente não sabia o comportamento dessas doenças. E isso gera uma série de desinformações e de medidas que a gente tem acompanhado e que são medidas, assim, até feio falar que são erradas, mas na prática elas são erradas mesmo, sabe? São quase que fake news. Mas a gente não culpa ninguém disso, porque realmente é um aprendizado. E a gente costuma falar que nós estamos tendo que trocar o tênis andando de bicicleta, porque é muito difícil você estar com uma doença dessa relevância clínica, que a gente está matando tanta gente, né? E sem saber exatamente no que a gente está pisando, né? Então, o que a gente já aprendeu do ponto de vista diagnóstico, que tem implicação prática, né? Existe um percentual de pessoas que não é muito grande, mas existe, talvez mais ou menos 5% das pessoas que transmitem a infecção na fase pré-sintomática. Quer dizer, a pessoa ainda não tem manifestação clínica da doença e já está transmitindo. Existem alguns estudos já na literatura mostrando isso, mas são estudos difíceis de você fazer. Tanto é que eles foram feitos na China, na sua maior parte, e sabe-se lá em que condições, né? Essas pessoas foram obrigadas a colher material, porque você tem que colher material diariamente de uma pessoa que esteve exposta a uma pessoa, mas você não sabe se ela vai ficar doente ou não, e fazer uma curva para saber em que momento que essa pessoa que talvez tenha se infectado passou a ter o teste molecular positivo, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que é mais ou menos nova no nosso conhecimento. Alguém que transmite a doença sem saber que está doente. Não está sentindo nada e está transmitindo a infecção, né? E, então, essas técnicas moleculares, esse PCR, que detecta o RNA viral, ele é uma técnica que, do ponto de vista analítico, químico, ele é muito sensível. Na verdade, é uma das mais sensíveis que existe. Então, a gente desenvolveu no Fleury uma técnica molecular para detectar o vírus. A gente sabe que ele é capaz de detectar 5 cópias de vírus. Quer dizer, isso é muito sensível. Para vocês terem uma ideia, a técnica que faz isso para o HIV detecta só acima de 20. Então, essa técnica molecular, ela é mais sensível do que aquelas que a gente usa para HIV. Só que a gente usa para detectar o vírus um material lá do fundo do nariz.
Você já deve ter ouvido falar que uma das características dessa doença é que ela faz com que a pessoa perca a capacidade de sentir cheiro, né? Uma anosmia, que a gente chama. A pessoa passa a não sentir mais cheiro de perfume, de comida, uma dona de casa passa a não perceber mais cheiro de produtos de limpeza, né? Isso porque o vírus se instala naquelas células que ficam lá no fundo do nariz, que são responsáveis pela captação do odor, né? Só que ele fica ali mais ou menos 5 dias e depois ele muda de lugar. E a gente não sabe entender exatamente por que acontece isso. Para aquelas pessoas que ele vai evoluir com uma traqueia, uma doença na traqueia, nos brônquios, no pulmão, uma pneumonia, ele desce. Ele vai para as células pulmonares, então a gente consegue detectar esse vírus em lavados do material brônquico mais embaixo. Mas e se a pessoa não tem uma pneumonite, né? Se a pessoa não está entubada, não está numa UTI, como é que a gente vai colher esse material? Né? É mais difícil. Então, isso limita um pouquinho a nossa capacidade diagnóstica. E muitas vezes você já deve ter ouvido falar que a pessoa tem um quadro clínico muito sugestivo de doença, o médico garante que aquilo é Covid, o marido teve, a esposa teve, a pessoa está com uma clínica, faz o exame e dá negativo. E não é que o exame seja ruim. O exame, como falei para vocês, do ponto de vista analítico, é muito sensível. Só que o vírus muda de lugar. E aí você não consegue mais detectar o vírus no nariz e, por outro lado, a pessoa não está ruim o suficiente para você colher material lá dos brônquios dela. Então, isso limita muito. Outro aspecto dessa doença é que, por razões que também a gente não conhece claramente, a gente tem alguns palpites, em algumas pessoas, esse vírus fica morando no nariz. Ele fica nesse epitélio que a gente tem dentro do nariz. E essas células de dentro do nariz, essas que têm os pelinhos, elas têm uma renovação muito lenta. A gente troca metade das células do nariz a cada 2 a 3 meses. Então, a pessoa pode ficar eliminando esse vírus durante muito tempo. Só que o que a experiência tem mostrado é que ele não é um vírus completo. Ele são partes desse material genético do vírus, mas que não constituem todo o material genético do vírus. Então, não é um material que tem capacidade de infectar outras pessoas. Mas quando você faz o teste é positivo, porque o teste detecta uma parte desse RNA. Só que a gente não consegue saber se eu estou detectando o vírus inteiro ou uma parte do vírus. Por isso que quando a gente fala que tem pessoas que têm a Covid e estão com o teste do nariz positivo durante 1 mês, teve gente até 2 meses. Será que essa pessoa transmite o vírus para alguém? Muito provavelmente não. Só que os testes que a gente tem hoje em dia, eles não conseguem ter esse poder de definição. Se o PCR está detectando um vírus inteiro ou se ele está detectando só uma parte desse vírus. Então, isso é para dizer que, na parte do diagnóstico molecular, a gente já fez um avanço muito grande, mas ele não é definitivo, porque nem com certeza uma pessoa que tem a doença vai apresentar o vírus, porque ele depende do momento em que você colhe esse exame, e nem o fato da pessoa ser positiva quer dizer que a doença seja recente, porque uma parte das pessoas vão eliminar esse vírus durante muito tempo, mesmo que ele não seja capaz de causar a doença. Bom, outro recurso que surgiu ao longo do tempo foi a pesquisa de anticorpos, que a gente chama de sorologia, e que é uma ferramenta que a gente usa muito, né? Os clínicos usamos muito, o laboratório usa muito, a gente faz sorologia para hepatite, para toxoplasmose, para rubéola, para sarampo, a gente usa muito frequentemente esse recurso que é medir anticorpos, que o nosso organismo, quando ele percebe que está tendo uma infecção, a gente tem uma série de células que são alertadas para isso e fala, pessoal, está tendo uma infecção, né? E vamos fazendo, então, anticorpos. O anticorpo é uma ferramenta que atua no vírus fora da célula. O vírus não tem capacidade de entrar dentro da célula para atuar sobre o vírus.
Agora, esse processo demora mais ou menos de 7 a 10 dias. Entre você ter a infecção, o organismo perceber, começar a fazer anticorpos e a gente chegar num nível de anticorpo que pode ser detectável. Nessa hora, o primeiro anticorpo que a gente faz é chamado de IgM, que é um anticorpo bem de fase aguda. Mas ele é um anticorpo que o organismo faz meio para apagar um incêndio, né? É um anticorpo que não é perfeito. É só para dar uma tapeada no vírus, enquanto a gente está fazendo um outro anticorpo que vai demorar mais uns 4 dias aproximadamente para ficar pronto, que é chamado de IgG. Esse anticorpo ele já é mais aprimorado, mas ele demora um pouquinho mais para ser feito. Então, um dos recursos que você pode usar para fazer o diagnóstico, se você não tiver o teste molecular, que é uma grande realidade no Brasil, é você fazer a sorologia. Ele não tem a mesma precocidade que um teste molecular, porque ele vai ficar positivo só 7 a 10 dias depois, enquanto que o teste molecular vai ficar positivo no primeiro, segundo, no máximo terceiro dia depois do início da doença. A sorologia demora mais. Algumas pessoas só depois do 10º dia. E para a gente ter certeza, só um pouco depois. Porque como esse tipo de anticorpo IgM, ele é meio bruto, ele não é muito elaborado, ele permite a reatividade cruzada com uma série de outras infecções. Ele atrapalha um pouco a gente, né? E só com anticorpo do tipo IgG é que a gente vai poder ter uma convicção melhor, né? Então, resumindo o que eu falei até agora, a gente tem um teste molecular que é muito sensível, mas que a gente tem que saber a hora certa de aplicar, né? Em geral, depois de alguns dias, poucos dias depois do início da doença. E não adianta a gente usar muito depois disso, porque o fato dele ser positivo depois do 10º dia, isso, em geral, não quer dizer que esse vírus seja capaz de infectar ninguém. A sorologia ela vai surgir de 7 a 10 dias depois do início da doença e primeiro do tipo IgM, que é um anticorpo imperfeito, porque ele permite a reatividade cruzada com outras doenças, e do tipo IgG, que vai aparecer depois de uns 4 dias a partir do aparecimento do IgM, e esse vai ficar positivo durante muitos meses. A gente ainda não sabe quanto tempo. Então, uma das perguntas que o pessoal mais faz para a gente, que é a pergunta de $1 milhão, né? Eu tive a doença, eu tenho o IgG positivo, meu exame de sangue ficou positivo, né? Quer dizer que eu posso ficar tranquilo, eu não vou pegar mais essa doença. E a nossa resposta, sim, espero que sim, mas a gente não sabe. Se a gente for extrapolar a informação que a gente tem a partir dos primos do Covid-19, que é o SARS-1 e o MERS, essa proteção deve durar mais ou menos 2, 3 anos. Mas a gente ainda não tem certeza disso, simplesmente porque nós conhecemos a doença há 6 meses. A gente não tem como saber se essa proteção dura mais do que 6 meses, ainda não houve tempo para isso, né? Então, isso é bem o panorama do aspecto diagnóstico e que impacta muito vocês, né? Que são pessoas que têm a responsabilidade de lidar com funcionários, né? São funcionários que muitas vezes vão adentrar os hospitais, então são pessoas que se expõem, que estão entrando num ambiente em que a chance que elas têm de encontrar o vírus é muito alta, né? E também eu queria lembrar vocês que, dentre essas coisas que a gente está aprendendo com esse vírus, existem coisas muito curiosas, né? Para nós, assim, cientistas e médicos, a gente diz que é curioso, mas atrapalha muito a vida das pessoas no mundo real, né? Que é assim, como que você tem numa casa, uma família de 5 pessoas, você só tem um que fica doente e não passa para os outros? Que raio de doença é essa respiratória que a gente sabe que é tão infecciosa que você só tem uma pessoa dentro da casa, por que não passou para as outras, né? Então, alguns detalhes para contar para vocês, né? Nós fizemos um estudo aqui em São Paulo, junto com o pessoal do IBOP, né? Que nós fomos visitar 152 casas
sorteadas pela cidade. Foi totalmente ao acaso, sorteio, né? Dentre essas 152 casas, só tinham 2 casas que tinham mais de uma pessoa positiva. Nós fizemos a sorologia das pessoas que moravam nas casas e só 2 dentre 152 tinham mais de uma pessoa. Quer dizer que, por alguma razão que a gente não entende, a pessoa que é positiva está dentro da casa e não passa para as outras pessoas. Talvez daqui a algum tempo a gente consiga responder essa pergunta. Para nossa sorte, tem saído recentemente estudos feitos na França e na Suécia. Vocês sabem que a Suécia teve muitos casos dessa doença. E o que eles demonstraram? Exatamente isso que a gente olhou aqui. Mas como eles têm mais recurso, eles conseguiram fazer uma avaliação de um outro lado da imunidade, né? A imunidade que nós estamos conversando aqui é uma imunidade mediada por células, desculpe, por anticorpos, como eu falei para vocês, é IgG e IgM que pega o vírus fora da célula. Mas a natureza nos dotou de um outro tipo de resposta imune, que é chamado de resposta imune celular, que é uma resposta imune que quem faz são os nossos glóbulos brancos, os linfócitos. E esse aí é uma célula muito esperta que é capaz de reconhecer um vírus quando ele está dentro de uma célula. É como se ele tivesse um olho de raio-x e ele conseguisse enxergar o vírus dentro da célula e vai lá e mata a célula contaminada, né? Então, existe um braço da resposta imune e que o que está se demonstrando agora é que as pessoas nessa família que tinham apenas um caso positivo, elas desenvolveram uma resposta imune celular. Elas têm linfócitos capazes de reagir contra os vírus, mas elas não fazem anticorpos. Novamente, Madeira, a gente não tem a mínima noção por que acontece isso, até porque são pessoas que geneticamente são parecidas, né? Você pega um pai e filho, você pega mãe e filho, então por que um ficou doente e o outro não ficou? Por que um fez a resposta imune mediada por células, o linfócito, e o outro não fez? Não sabemos, né? Se a gente soubesse, a gente ia tentar forçar isso a acontecer em todo mundo, mas a gente simplesmente não sabe, né? O que a gente tem visto, vocês sabem também que o Fleury está envolvido num estudo de vacina, né, aqui na Escola Paulista, com a Universidade de Oxford. Essas pessoas que são vacinadas desenvolvem os 2 tipos de imunidade. Eles fazem anticorpo e eles fazem uma resposta imune mediada por linfócitos, por células. Então, isso, como essa infecção ela está tentando simular a doença natural, a vacina está reproduzindo essa resposta que a gente espera das pessoas, né? Então, é por isso que a gente vê casos que são muito paradoxais, né? Casos estranhos. Por que uma pessoa pega só na família e os outros não pegam? É porque, por razões que nós não conhecemos, essas outras pessoas pegaram sim a infecção. Elas foram contaminadas. Tanto é que elas têm glóbulos brancos, linfócitos, que são capazes de reagir contra o vírus, mas elas não fazem anticorpo, né? Existe uma comparação, né, que nós médicos fazemos com a tuberculose, né? A tuberculose é uma doença que, quando a pessoa tem uma resposta imune por célula muito boa, a pessoa não manifesta a doença. Mas se isso não acontecer, se a pessoa tiver uma resposta só por anticorpos, ela pode ter uma tuberculose doença. Não é só uma tuberculose infecção, é uma tuberculose doença. Então, está dando a impressão para a gente que essa doença tem um comportamento, do ponto de vista de imunidade, semelhante àquilo que a gente vê na tuberculose, que a gente vê na lepra, por exemplo, também é uma coisa muito semelhante ao que a gente vê na lepra. Então, não é uma coisa nova na biologia, mas são coisas que a gente nunca tinha visto para vírus, mas está aparecendo, né? Então, pessoal, nós estamos nesse pé, né? Uma palavrinha que eu queria dar para vocês também com relação aos testes rápidos, né? É possível que até alguns de vocês estejam até envolvidos nisso, né? Infelizmente, pessoal, a nossa experiência com os testes rápidos, que são testes sorológicos, vou detectar anticorpos, não tem sido boa, né? O Fleury, ele é regulado, né, do ponto de vista de qualidade, por um órgão do governo americano, né? Nós optamos por isso, é uma coisa que a gente não é
obrigatório para nós, mas a gente paga para isso, mas a gente quer ter um controle externo. Então, existe um órgão americano que se chama Colégio Americano de Patologistas, CAP, que, se você tem um laboratório nos Estados Unidos, você é obrigado a ter registro nesse controle. Aqui no Brasil, claro que não, né? Porque a gente nós estamos em território brasileiro, mas nós quisemos fazer isso. E nós temos que seguir uma série de regras para poder usar os testes. Eu não posso chegar e falar, eu vou comprar esse teste porque eu achei bom, porque o preço era bom. Vai vir um americano aqui, eles fazem isso 2 vezes por ano, e eles vão querer ver os nossos registros. Como é que você mostrou que esse teste é bom? Né? Quais são as amostras que você usou para ver que esse teste é bom? Então, nós testamos, pessoal, dezenas de testes rápidos, dezenas. A imensa maioria não foi bom, não foi boa. Então, nós pegamos aquela marca que foi a melhor, né? E nós usamos, por exemplo, no pronto-socorro do Sírio-Libanês. Né? O Hospital Sírio-Libanês, o laboratório do Sírio é do Fleury, e nós, então, oferecemos isso para os médicos do pronto-socorro, porque eles acham que é melhor você ter algum teste que funcione mais ou menos do que não ter teste nenhum, porque eles precisam ter uma resposta rápida. Né? Quem está no pronto-socorro está com a sala cheia e ele precisa dar um jeito de dar andamento àquilo. Então, se você tiver um teste que tem uma sensibilidade de 60%, isso não seria viável para o médico de um consultório, por exemplo. Mas no pronto-socorro, talvez seja suficientemente bom para ele poder encaminhar as coisas. Se for positivo, muito que bem, ele faz o diagnóstico. Se for negativo, ele vai poder fazer outros testes, por exemplo. Né? Mas a nossa experiência, infelizmente, não tem sido boa. Embora mais ou menos 2 marcas, dentre essas dezenas que a gente experimentou, funcionaram bem. Né? E, então, para dizer para vocês que a gente ainda está apanhando um pouco. Né? As pessoas com mais tempo de formação, como eu, como o doutor Madeira, nós vivemos uma situação semelhante no passado com a AIDS. Né? O doutor Madeira seguramente vai lembrar quando a gente usava os testes de primeira geração, depois nós passamos para os testes de segunda geração, e para vocês terem uma ideia, nós estamos agora nos testes de 4ª geração. Né? Porque houve uma evolução desses testes ao longo do tempo, e nós tivemos que chegar na 4ª geração, porque os testes não eram bons. Agora os testes melhoraram e a gente pode ter uma confiança maior nos testes. Isso aconteceu com a hepatite C também. A hepatite C nós passamos por várias gerações de testes. Então, a sensação que a gente tem agora é que nós estamos ainda na 1ª geração da sorologia de Covid. Eu tenho quase certeza que em mais alguns meses nós vamos ter testes melhores. Só agora que nós estamos tendo os grandes produtores de kits, que vocês certamente conhecem, a Roche, a Abbott, a Diasorin, são fabricantes muito tradicionais de testes, que fazem isso há 60 anos, 70 anos. Então, são firmas muito estabelecidas. Por enquanto, nós tivemos principalmente indústrias mais novas, recém-chegadas na indústria diagnóstica. E demorou um pouquinho mais, até porque talvez eles quisessem ter mais controle de qualidade, mas ainda assim os testes melhoraram um pouquinho, mas não se comparam com outras áreas da medicina em que a gente tem testes de melhor qualidade. E, infelizmente, isso aconteceu muito com os testes rápidos, que ainda tem bastante limitação. Às vezes a gente ouve o pessoal falar, não, mas foi aprovado pela Anvisa, né? Infelizmente, a Anvisa não é um órgão que tem esse poder. Né? A Anvisa é um órgão regulatório, muito burocrático, excelente, nós temos que ter a Anvisa, valorizar a Anvisa, mas eles não têm um controle da qualidade dos testes que são feitos no dia a dia. A gente precisaria ter, e é isso que a gente faz no Fleury, uma avaliação por lote. Cada lote tem uma avaliação de qualidade. E isso é uma coisa que nem sempre dá para um órgão em Brasília fazer. É muito mais complicado. Né? Então, como é que a gente tem sugerido para as pessoas atuar? Muito com base clínica, né? Muito importante o dado clínico que a gente tem, e colocar o laboratório dentro de um contexto clínico. Né? Por exemplo, se você fizer uma pessoa que tem sintomatologia, né?
como é que você vai fazer o diagnóstico? Biologia molecular. Teste de PCR para você pegar uma pessoa que tem clínica. A partir daí, você vai fazer nas pessoas com quem ele convive muito proximamente, seja familiar ou seja no trabalho, mesmo que essas pessoas não tenham clínica. Porque se essa pessoa estiver incubando a doença, aí você consegue pegar com o teste molecular e é a hora que você consegue cortar a cadeia de transmissão de vírus. Você não vai esperar essa pessoa passar para outras pessoas, né? Então, a estratégia que a gente tem proposto é sempre assim: comece pelo teste molecular nas pessoas que têm sintoma, porque o teste molecular, pessoal, ele é uma fotografia instantânea que a gente tem da pessoa. Se você pegar uma pessoa que tem o teste agora, negativo, ele não me diz nada sobre o amanhã, sobre depois da manhã. Agora, se essa pessoa tiver contato com uma pessoa sabidamente positiva, aí sim esse teste tem um valor maior, porque ela teve contato com essa pessoa, então ela pode estar ficando positiva e, portanto, tem mais chance, a partir de agora, de contaminar alguém. Agora, eu trabalho com uma população de pessoas que frequentam o hospital, que grande parte de vocês é essa situação. O que adianta eu fazer a sorologia? Você vai separar as pessoas em dois grupos. Quem tiver IgM pode estar virando para IgG, e quem tiver IgG já passou desse ponto e já teve contato com o vírus. Eu gostaria muito de ser IgG positivo, porque eu ia trabalhar com muito mais tranquilidade. Eu já sei que eu peguei infecção e, muito provavelmente, no curto prazo, não vou pegar de novo. Então, eu posso trabalhar, já tenho IgG, já tenho uma proteção, e isso é um marcador de que eu já tive a doença e vou ficar trabalhando mais tranquilo. Como vocês lidam com uma população que é exposta, eu estimaria que talvez vocês estejam na faixa de 10% a 15%, talvez, de positividade, ou mais, né? Vocês sabem que aqui na cidade de São Paulo a gente está com mais ou menos 11%, mas é na população geral de São Paulo. Não é uma população exposta como aquelas que muitos de vocês trabalham. Então, talvez vocês estejam na faixa de 10% a 15%, né? E eu acho interessante saber disso, porque você tem uma certa estimativa. E você pode colocar até as pessoas positivas mais na linha de frente. É o que a gente faz no hospital, né? A gente pega as pessoas que estão positivas já e coloca para trabalhar no pronto-socorro, porque essas pessoas não vão ter risco de pegar no curto prazo novamente. E aquelas pessoas que são negativas, essas pessoas vão ficar um pouco mais no escritório, vão se expor menos. Pois não, Madeira? Os testes sorológicos que a gente está usando, IgG e IgM, eles são só qualitativos ou eles são quantitativos? Quer dizer, eu sei se o IgM baixo, o IgG alto, como é que a gente recebe esse teste do Fleury? Excelente pergunta, Madeira. Na verdade, a gente está colocando um índice, um valor numérico, mas a gente não sabe muito valorizar isso, Madeira, pelo seguinte: não existe ainda um padrão internacional para isso. Então, cada firma tem uma coisa que eles chamam de unidade arbitrária. Então, se você fizer um teste, por exemplo, da Abbott, ele dá IgG de 5 unidades arbitrárias por ml. Se você fizer um teste pela Roche e der 5, não são os mesmos 5, porque eles têm valores diferentes de padronização e a gente não sabe qual é o valor numérico que protege. Novamente, desculpe, eu gostaria de ter um valor de 30, de 50, eu ficaria muito mais tranquilo. Mas eu não sei te dizer se uma pessoa que tem 5 está mais protegida do que uma pessoa que tem 10. A gente ainda não tem esse controle de qualidade, não existe isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter um controle internacional, que alguém fala assim, olha, isso aqui tem 10 unidades internacionais. Então, eu consigo dizer para você exatamente quanto você tem e quanto você deveria ter para ter uma segurança de que está protegido. Não sabemos. Isso ainda não existe. Então, embora você vai receber o resultado numérico, a gente ainda não sabe valorizar esse número.
Então, a proporção de IgG e IgM, a gente não pode usar, por exemplo, vamos supor que ele deu IgM muito alto e IgG baixo. Pensando normalmente, ele seria um cara que foi contaminado e está produzindo IgG ainda e tem um pouco de IgM. Eu Dá acho para a gente que imaginar que IgM muito alto, ele é, vamos dizer, agudo, quer dizer, recente, e o recente, IgG isso. muito alto com IgM baixo é um caso já mais maduro? Com certeza. Com certeza esse raciocínio dá. Numericamente, eu acho que não dá para você ter muita certeza, mas se você comparar duas pessoas, uma com IgM alto e IgG baixo, e outra com IgM baixo e IgG alto, esse segundo está mais na frente da doença, está mais afastado da doença em relação ao primeiro. Mas para Isso acho que dá para falar. o mesmo paciente, eu não posso fazer, vamos dizer, o empresário lá tem um conjunto de funcionários e foram lá e deu positivo. Então, ele tem 2, 3 funcionários que deram positivo, mas eu vou receber, quer dizer, o empresário vai receber, o paciente vai receber um gradiente de, quer dizer, no formulário de teste, ele recebe lá IgG de 5 unidades e IgM de 2 unidades. Eu posso Isso. entender que o IgM está baixo? Sim, sim. Com certeza sim, porque ele passa a ficar positivo acima de 1,1, o IgM e a IgG também. Quanto mais afastado disso, mais longe da doença ele está. E tem um dado importante, viu, Madeira, que assim, o que a gente sabe hoje em dia é que, como demora para essa sorologia ficar positiva, virar, isso corresponde a uma época que a pessoa não contamina mais. Porque a pergunta que tinha, assim, quando é que a gente pode liberar uma pessoa que teve a doença para voltar a trabalhar? Em geral, quando a pessoa está fazendo IgG já, independente do valor, mas ela já é positiva, corresponde na história natural da doença quando a pessoa não é capaz de produzir mais vírus com capacidade infectante. Então, essas grandes conclusões a gente consegue chegar. A gente não consegue muito no detalhe, mas, assim, alto IgM, baixo IgG, baixo IgM, alto IgM, essas coisas a gente consegue tirar desse resultado. Então, se o cara tiver, por exemplo, IgM alto e IgG muito baixo, eu devo colocá-lo em quarentena? Olha, provavelmente essa pessoa não transmite mais. O critério que a gente tem usado, Madeira, não é um critério laboratorial. Eu acho que o critério laboratorial ele pode ser uma diretriz primária para você, mas a gente tem orientado as regras do CDC americano, que é um critério clínico. Então, quando é que o CDC acha que a pessoa que teve a doença pode voltar? Quando passou pelo menos 10 dias a partir do início do quadro clínico, então você baliza, olha, o cara começou a ter febre nesse dia. Você conta pelo menos 10 dias a partir daí. E que ele tenha pelo menos 5 dias sem sintomas, sem tomar medicação. Então, não adianta, por exemplo, você dizer que está sem febre, mas está tomando Novalgina de horário. Não é assim, né? A pessoa tem que ter passado 10 dias do início da doença e tem que ter 5 dias sem sintomas e sem tomar remédio. O CDC autoriza que essa pessoa volte a trabalhar. Agora, é interessante a pessoa saber a sorologia também, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso aí, a gente sabe que todo esse conjunto de dados que eu falei, né, os 10 dias, os 5 dias, corresponde a uma época que a pessoa faz IgG. Mas tem gente, Madeira, que não faz IgG. Como eu falei para vocês, que tem uma resposta imune celular e não humoral. Então, quer dizer que essa pessoa nunca mais vai poder voltar porque não tem IgG? Então, aí você aplica o critério clínico. Entendi. Vocês estão usando, como é que está sendo feito no sentido de usar a matéria-prima para testes? Vocês usam de mais de um fornecedor, é isso? Vocês Olha, usam Abbott, Roche? Então, a sorologia, nós estamos fazendo um critério que também é preconizado pelo CDC, que é assim,
nós começamos a fazer uma triagem com um teste de alta sensibilidade e, em função disso, ele tem uma especificidade pior. Todos os casos que são inconclusivos, indeterminados ou positivos, a gente passa na segunda técnica, que é a Roche, né? Então, a gente está fazendo... É lógico que se a pessoa for positivo nos dois, não há necessidade, porque IgG e IgM positivo, o valor preditivo desse conjunto é muito maior. Mas se você tiver, por exemplo, um IgM positivo com IgG negativo, ou indeterminado, qualquer um desses marcadores, a gente pega esse soro e testa na segunda técnica, que no nosso caso é a Roche. Que a primeira que vocês usam é o Abbott. Não, chama SNIPE, é uma quimiluminescência. Entendi. Então, a nossa ideia foi seguir esse critério do CDC, que eles chamam teste ortogonal. Você começa a testar com uma técnica de maior sensibilidade para ter certeza que você pega todo mundo. Agora, quem é positivo ou indeterminado, nenhum deles, você joga na segunda técnica, que ela é um pouco menos sensível, mas ela é 100% específica. Então, com isso, você tem, no conjunto, um valor preditivo muito alto, né? Tem um colega aqui que fez uma pergunta, deixa eu separar aqui. Ele está dizendo assim, teve um IgM de 0,8 e IgG 0. É inconclusivo? Ele é sintomático, tem dor de garganta e um leve ardor no peito, né? Então, ele com essa sintomatologia, dor de garganta e dor no peito, com esse IgM 0,8 e IgG 0, como é que a gente considera ele? Claro, você não viu com a pessoa, não conversou com a pessoa. Não é. Vamos nos ater só ao lado laboratorial, né? Olha, se ele tem ainda um IgM que é muito fracamente positivo, o IgM fica positivo acima de 0,7, né? Então, ele está com 0,8, ele está muito no comecinho. O que eu sugeriria para ele? Talvez valha a pena, nesse caso, fazer o PCR ainda, porque ele está muito no comecinho da doença, é possível que o PCR dê positivo ainda. Se ele não puder, né, o que eu faria, deixaria passar 4, 5 dias aproximadamente, repetiria a sorologia. Porque como esse IgM é muito fraquinho, existe a possibilidade dele ser falsamente positivo. É lógico que numa pessoa que tem alguma clínica compatível, isso torna a chance de ser inespecífico menor. Mas eu ainda acho que vale a pena ou fazer um PCR, que ainda se for bem no começo, ou se ele não tiver acesso ao PCR, deixa passar uns 4 dias e repete a sorologia. Porque se esse valor 0,8 for específico, o que vai acontecer? Ele vai subir muito mais e vai começar a aparecer IgG. Então, aí você vai ter um resultado mais robusto do ponto de vista laboratorial, né? Então, eu acho que podia ser uma dessas duas procedimentos. Ou fazer o PCR agora, ou então deixar passar uns 4 dias e fazer novamente sorologia e ver os números. Olha, a Letícia da Medartes, ela disse assim, vários hospitais no Brasil já têm exigido que as empresas testem os seus colaboradores para deixar entrar no hospital, no trabalho, né? Então, tem uma pergunta aqui que acho que já está torta no começo, porque ela pergunta qual a marca do teste rápido que utilizamos no Fleury. Quer dizer, o Fleury não usa teste rápido. O teste rápido é aquele da plaquinha de plástico, né? Isso, esse da plaquinha de plástico não é utilizado no Fleury por razões de confiabilidade e vários testes que fizeram. Então, o Fleury funciona a veia, tira o sangue e faz a sorologia. Ele não pela avaliação no Fleury, os testes rápidos não funcionam. E existe, né, Celso, existe uma certa confusão da nomenclatura das pessoas acharem que teste rápido... esse nome de teste rápido é um pouco impróprio, eu acho, né? Mas é o da plaquinha, e é evidente que ele é rápido, mas tanto da plaquinha quanto a sorologia avaliam
produção de anticorpos. Exatamente. E a ideia é que o teste rápido fosse um teste que visse o vírus, né? O próprio vírus. O vírus é um teste molecular. Isso, exatamente. Então, na sua ideia, na sua concepção, Celso, quando é que qual que é o melhor teste diagnóstico para as empresas utilizarem? No nosso caso, nos nossos funcionários, que ficam indo e vindo para o hospital e mesmo entram em contato com os outros em casa, né? Claro. Olha, para a empresa e para diagnóstico agudo da doença que tem sintoma, não tem dúvida, é o molecular. Mesmo porque, Madeira, foi bom essa pergunta da Letícia, porque ela me lembrou de um outro detalhe. Talvez alguns de vocês conheçam o professor Alberto Duarte. O professor Alberto Duarte é o chefe do Laboratório Central, lá do HC. Ele fez um estudo que eu achei muito interessante. Ele pegou nos funcionários do HC e ele fez o teste rápido, de ponta de dedo, lanceta na ponta do dedo, e colheu ao mesmo tempo a veia, o sangue na veia, e fez a sorologia, né? Não só o teste rápido foi mais fraco, né? Mais imperfeito do que o teste na veia, como se você pegar o soro que você colheu na veia e comparar com a ponta de dedo, o soro é mais sensível. Quer dizer, o fato de você testar sangue total da ponta do dedo tornou o teste rápido pior do que se você colhesse o sangue, pegasse o soro e colocasse o soro no teste rápido. Quer dizer, tem mais esse problema. E foi uma diferença, Madeira, de 10% a 15% de sensibilidade a menos quando você usa o teste total. Então, eu tenho uma preocupação grande com o teste rápido, porque, assim, não só ele é menos sensível, como ele se torna menos sensível ainda pelo fato de você usar sangue total. Essa gotinha de sangue que você pega na lanceta e coloca no teste, ela torna o teste menos sensível, provavelmente por causa da interferência da hemácia, hemoglobina. A gente não sabe o que isso atrapalha o teste. Mas se você pegasse o sangue da veia, centrifugasse, pegasse o soro e colocasse no teste rápido, ele era menos ruim. Né? Então, é por isso que realmente eu não gosto dos testes rápidos, ele fica muito complicado. Mas o teste a ser feito na suspeita da doença é o molecular, não tem dúvida disso. Para fazer o teste nos acompanhantes do caso índice que você pegou, é o molecular também. Tá bom. Portanto, isso já encaminha, né? Qual o melhor método diagnóstico de teste para ser usado em empresas da área da saúde? É uma pergunta aqui que surgiu. Quer dizer, o melhor mesmo para diagnóstico é o molecular. Para que serve a sorologia? Para você ter uma noção de como é que está o estado dos seus funcionários. Você tem uma firma que tem 20 funcionários. Você faz a sorologia do pessoal. É um pessoal de grupo de risco, né? Porque a pessoa frequenta hospital, frequenta laboratório. Se você pegar 10 dessas pessoas positivas, quer dizer que você tem com 50% de positividade. Eu sugeria para você que colocasse essas pessoas para a linha de frente, porque ele já teve a doença. E aqueles 10 que não tiveram, vão ficar no back office aqui, vão fazer trabalho mais administrativo, burocrático, para não se expor. Né? Então, mas seguramente é o teste sorológico, né? Com certeza, ele vai avaliar anticorpos. Então, exatamente. É isso que a gente está encaminhando, pessoal, essa testagem com Fleury, para testar os anticorpos. E aí tem uma população que nós não podemos exagerar, dizer que o cara tem um passaporte, dizendo que ele é super-herói da pandemia. Mas essa pessoa está numa situação muito melhor, exposta a risco, ela está numa situação muito melhor do que quem tem a sorologia negativa. Não é? Então, a gente está recomendando fazer o teste sorológico por isso. Agora, nós temos uma situação, né, Celso, peculiar aqui. Nós somos uma população, não de hospital, nós somos uma população de uma força de trabalho que está assintomática. Isso. Né? Então, antes de fazer a sorologia, tem que dar uma conversadinha com a pessoa, falar assim, olha, você está sentindo alguma coisa?
está sentindo dor de cabeça, febre, a questão de perder a percepção do cheiro, não é? Ou dor de garganta, enfim, o quadro gripal, não é? Não tenho nada, não estou sentindo nada. Então, vamos fazer o sorológico. Agora, se alguém vai trabalhar, tem febre ou estes sintomas, então o caminho já é diferente. Tira da fila da sorologia, vai procurar o médico e o médico vai orientar e provavelmente, como o Dr. Celso está falando, vai fazer a pesquisa do vírus, que é quando ele está falando teste molecular, ele está falando do vírus, vai ver a molécula do vírus na orofaringe, no nariz, não é? Exatamente isso, Madeira. Então, a Ângela da Discomed também pergunta qual é o melhor diagnóstico de teste para ser usado na empresa. Então, primeiro é perguntar se a pessoa tem sintoma. Não tendo sintoma, é o teste sorológico. E ao avaliar os anticorpos, teria dois caminhos. Uma gotinha do dedo na plaquinha e outro, sorologia. O professor Granato acabou de explicar que a gotinha é menos precisa, porque ela tem o sangue inteiro ali. Não só tem o sangue inteiro, como tem uma série de problemas de ordem metodológica que podem ser sujeitos a riscos de trovoadas, né? Chuvas e trovoadas. Quer dizer, aquela gotinha de sangue, se o dedo não está seco porque passou lá um desinfetante e tem um picograma de álcool ali, etc., vai mudar aquela amostra. Então, é uma coisa crítica. O teste da plaquinha, em que situação, Celso, você acha que o teste rápido, que é um sorológico de plaquinha, ele é recomendado? O que segura o teste da plaquinha? Inquérito soroepidemiológico. Então, se você quiser saber, por exemplo, qual é a população que usa metrô na cidade de São Paulo, qual é a positividade? Então, você fica na porta da estação do metrô, com um monte de lanceta, e fica lancetando a mão do pessoal e fazendo o teste. No final do dia, você vai ter colhido 200 testes, você vai falar, olha, dos 200 que eu fiz, eu tive 20 positivos, deu 10%. Só isso. Você não vai dar nem o resultado para a pessoa que você picou. Então, ele só serve para você fazer inquérito soroepidemiológico e com todas as restrições que tem. Porque você vai ter 20 amostras em 200, você vai falar que é 10%, só que ele pode ser 5% e ele pode ser 30%. Entendeu? Quer dizer, só tem essa finalidade. Se você olhar no site do CDC, eles vão falar isso textualmente. Teste rápido só serve para você fazer levantamento soroepidemiológico. Para você falar para a pessoa qual é o estado dela, não serve. Exato. Eles tiveram, viu, Madeira, digamos assim, 5 minutos de fama, porque eles foram os primeiros que apareceram. Então, entre você não ter nada e fazer esse, bom, vai ver que é melhor fazer esse. Mas foi só 5 minutos. E tem um aspecto um aspecto curioso, porque como ele é mostrado diariamente nos jornais televisivos e tudo, há uma tendência a simplificar como se ele fosse, por exemplo, um teste de gravidez, um autoteste, né? A pessoa chega, põe uma gotinha ali e tal, e até pode fazer em casa, as moças às vezes fazem em casa, estou grávida, que legal, etc e tal, né? Mas o teste da plaquinha, primeiro que ele não pode ser feito, não é um autoteste que a própria pessoa faz, né? Tem que ter um profissional dedicado, né? Então, ele pegou essa familiaridade por conta de uso em grande escala, e a pessoa vê, chama teste rápido, então a tendência é querer fazer aquele, né? É verdade. Mas não é o mais preciso, não é? Você lembrou bem. Eu acho que... E de outra coisa, se você comparar a qualidade do teste rápido para gravidez com a qualidade do teste rápido para Covid, o da gravidez é 1000 vezes melhor. Mesmo porque ele existe há quantas décadas, né? Mas ele existe teste rápido de farmácia, assim, há muito tempo. Então, eles já aprimoraram muito o teste, né?
Mas realmente o teste de farmácia para a Covid ainda é muito frágil, né? Ó, tem duas perguntinhas que eu vou fazer aqui, porque eu tenho que respeitar os seus compromissos. A Tayane disse assim: observei um caso com teste rápido positivo e PCR negativo. É o próprio, né? É o próprio. Então, aí você tem duas opções, Tayane. Ou era um falso positivo no teste rápido, porque é bem possível, não é raro. Eu vejo isso no laboratório todo dia. A pessoa vai e faz um teste rápido, dá positivo, você vai e faz uma quimiluminescência, faz um ELISA, dá negativo. São testes muito melhores. Então, é muito comum você pegar falso positivo no teste rápido. Agora, o que pode ser também é que a pessoa já passou daquele período que você consegue pegar o vírus no nariz. Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue pegar bem o vírus no nariz até o 7º, 8º dia, mais ou menos, depois do início dos sintomas, que é quando a sorologia começa a ficar positiva. Então, se chegar uma pessoa no 10º dia, 12º dia, ele pode ter sorologia positiva com o PCR negativo, porque são coisas que não acontecem ao mesmo tempo, né? Um vai ficar positivo até 7, 8 dias, o outro vai ficar positivo a partir do 7º, 8º dias. Então, realmente é muito comum eles não darem positivos ao mesmo tempo. Pode acontecer eventualmente, mas não é o mais comum. E tem uma pergunta aqui, essa moça deve ser da área biológica, a Ângela, da Discomed, pergunta se eu podia falar um pouquinho no imunoensaio fluorescente para anticorpos, FIA. Então, olha, eu já ouvi falar desse teste, Angela. Eu sei que ele é um teste que tem registro, inclusive no FDA americano, né? Agora, por que eu fiquei meio cismado com esse teste? Vocês sabem que o Fleury atende um hospital muito grande no Rio Grande do Sul, que é o Moinhos de Vento, né? O Moinhos de Vento seria mais ou menos o Einstein, o Sírio, lá de Porto Alegre. E Porto Alegre ainda não foi acometida de forma importante pelo Covid. E, às vezes, a gente tem pessoas que vão aparecer no Fleury de Porto Alegre, 7, 8, 10 pessoas por dia com esse exame positivo. Não é possível que, numa cidade como Porto Alegre, que tem tão pouca doença, você tenha 7 a 8 pessoas que vão confirmar o resultado com outra técnica. Eu acho isso muito estranho, sabe? Então, não sei, eu não usei esse teste, eu não posso criticar, uma vez que ele não passou, nunca foi oferecido para a gente no Fleury, então a gente nunca usou, mas me chama a atenção a quantidade de casos que dá positivo num lugar que a gente sabe que a doença é muito rara. E isso rara porque não tem gente no hospital, porque não tem clínico fazendo o diagnóstico, né? Então, eu acho muito esquisito. Então, eu tenho uma certa preocupação com esse teste, porque eu sei que ele tem registro, tudo, não se trata dessa questão burocrática, mas eu acho que ele dá muito positivo para gente que não tem tanto a doença. Tá? Me parece que é muito falso positivo. Doutor Granato, assim, como que a gente explica? Em geral, há uma disputa entre brasileiros e argentinos, né? Quem somos os maiores, os melhores? Né? E nós somos pioneiros. Nós tivemos esta pandemia grave aqui na cidade de São Paulo, né? E que São Paulo, quase que o estado, seguramente tem mais gente do que na Argentina. E o pau está comendo aqui em São Paulo e a Argentina meio devagar, assim, né? Agora deu uma aumentadinha. Isso aí são condições que eles construíram lá para se prevenir ou você acha que só porque o vírus não chegou lá direito ainda? Eu acho que não chegou direito, um pouco das duas coisas, viu, Madeira? Eu acho que, em primeiro lugar, ainda não... É uma coisa meio heterogênea, sabe? Por exemplo, vocês devem estar acompanhando o interior do estado de São Paulo, né? A minha esposa é professora numa universidade lá em Campinas e os alunos dela falavam para ela: poxa, não sei o que vocês falam tanto de São Paulo, aqui a gente não vê doença, não sei o que está acontecendo? De repente, Madeira, a hora que começou a chegar doente lá em Campinas, foi uma coisa muito feia.
porque começou de repente, parece que isso é rastilho de pólvora, sabe? A coisa explode de repente. Então, eu acho que na Argentina, eles tiveram dois fenômenos. Um, que talvez a doença tenha retardado mais lá, por questões assim que a gente não consegue saber. Aqui no Brasil também demorou mais em relação à Europa e aos Estados Unidos. Então, são condições de chegada de alguma pessoa positiva. Agora, também é verdade, Madeira, que as autoridades públicas na Argentina tiveram um comportamento melhor. Desde o começo, o presidente da Argentina novo tomou medidas assim para fazer isolamento social. Eu acho que eles encararam a doença com uma seriedade que faltou para alguns dirigentes nossos aqui, sabe? Então, isso seguramente foi, assim, segurou um pouquinho a disseminação da infecção. Quanto que isso vai durar, a gente não sabe, né? Porque essa estratégia de você segurar, de você fazer lockdown, essas coisas, elas funcionam, mas o fato é que a população não se expôs, né? E o fato é que na hora que você liberar, tem o risco de você passar a ter a doença, né? Então, para você poder segurar, você tem que segurar por um tempo muito longo até a gente ter vacina. Porque eu não tenho dúvida também, viu, Madeira? A gente só vai conseguir segurar isso quando tiver uma vacina. Porque Sim, doença sim. respiratória não tem jeito, sabe? Sem dúvida. Eu vou falar uma coisa aqui e eu queria a sua crítica do que a gente está falando. Nós estamos adotando máscara e o distanciamento social, né, eventualmente até confinamento e tudo mais. Mas, a gente, uma hora, já na cidade de São Paulo, por exemplo, e as cidades que tiveram o pico nesses últimas semanas vão estar passado o pico, vão começar a liberar. Então, as pessoas que ficaram em casa escondidas, né? Em uma hora ou outra, é provável que encontre o vírus pela frente e desenvolvam doença. E aí vai tossir, vai para o hospital, etc. e tal, e vai ser bem atendido, porque vai ter espaço no hospital para atendê-la, né? Mas o fato de a Exatamente. gente ficar escondido em casa não vai nos livrar da doença até que a gente tenha vacina no futuro, não é isso? Você tem toda a razão, Madeira. Não tem jeito. Eu acho que a vantagem de você ter feito o que a gente fez é que a gente poupou o sistema de saúde. Essa foi a verdade, porque assim, aqui no Brasil, felizmente, pelo menos em São Paulo, né? No Brasil é um pouco difícil de falar isso, mas em São Paulo a gente conseguiu não saturar o sistema de saúde. A gente chegou em 80, 85, alguns lugares até 90%. Mas a gente nunca estourou totalmente o nosso sistema de saúde. Mas as pessoas ficaram vulneráveis, não tem dúvida. O fato de você se esconder não te dá imunidade. Você pode ter a qualquer hora. E eu acho que teve uma outra vantagem, Madeira, que eu vejo, que é assim, se é que a gente pudesse escolher isso, é melhor você ter a doença agora, ou lá para agosto, setembro ou dezembro, do que você ter em fevereiro. Porque a gente já aprendeu uma série de coisas, né? Então, por exemplo, a gente já sabe, isso é uma coisa muito médica, você vai entender isso muito bem, mas assim, que tem vários pacientes que têm distúrbio de coagulação. Então, conforme a evolução da pessoa, você anticoagula a pessoa logo no começo, né, com derivados de heparina, de baixo peso molecular, e isso aumenta muito a sobrevida da pessoa. Mesmo corticoide nessas formas graves, dexametasona, há um mês atrás, Maria, a gente não sabia disso. Então, eu acho que a vantagem também da gente ter postergado, não só a gente poupou o sistema de saúde, o que é bom para todos nós, mas do ponto de vista individual, nós aprendemos bastante coisa. Por exemplo, eu não tenho dúvida agora que eu não recomendo cloroquina, eu não recomendo ivermectina, que são drogas que a experiência mostrou. Se você for um pesquisador sério, um médico sério, você vai ver que não tem fundamento para isso. E o que tem fundamento? O que a gente sabe agora é essa anticoagulação inicial, que a pessoa tem uma coagulação intravascular disseminada no território pulmonar, principalmente, né? E a dexametasona, na segunda semana, ela diminui muito aquela tempestade de citocinas que a gente tem, que é o que acaba matando a pessoa. Então, a comunidade médica aprendeu a lidar melhor com isso.
Então, se é que a gente pode escolher, é melhor lá para frente do que no começo, porque a gente já criou algumas formas de lidar com a doença na pessoa internada, na pessoa mais grave, que a gente não conhecia há 3, 4 meses atrás, né? Então, isso é uma coisa, foi ótimo você ter falado, Maria, pelo seguinte, eu sempre tenho orientado as pessoas. Eu acho que a gente precisa voltar, né, à parte comercial, não tem dúvida, porque nenhuma sociedade aguenta ficar fechado muito mais do que a gente já ficou. Mas continue a usar máscara, continue a lavar as mãos frequentemente, procure evitar ambientes muito carregados de pessoas. Continue tomando todo o cuidado que a gente tem orientado desde o começo. Porque se você for no shopping, fizer a sua compra e sair, não tem problema. Se você for passear no shopping, aí é que está o problema. Então, continue fazendo tudo que os médicos têm falado até hoje para fazer, embora a gente seja obrigado a voltar a trabalhar por razões de outra natureza, né? Eu queria um último comentário seu. Um funcionário nosso, da nossa empresa, vai fazer o teste. Se ele for negativo, fica mais fácil. Se ele for positivo, ele vai ter que conversar com o médico. Então, o que nós estamos dizendo na Braille para os associados, e aí estou falando para os associados e pedindo como é que o doutor Granato vê isso. A leitura do resultado tem que ser feita por um médico. As nossas empresas não têm médicos residentes, médico na empresa, é óbvio, não é? Mas o valor, o resultado de um teste, se ele é negativo e o cara não tinha sintomas, é mais fácil. Mas se ele é positivo, esse resultado de saber que ele é positivo, ele tem que conversar com o médico que vai perguntar para ele, olha, você está positivo. Você teve nos últimos 30 dias algum episódio assim, 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 assado? Né? Quer dizer, não é o teste, né? Ele não está caindo de paraquedas como uma coisa salvadora no ambiente da empresa. Ele tem que ser visto pelo médico que dá a recomendação e a conduta. É isso mesmo, Madeira, não tem jeito. O resultado do teste ele tem que ser contextualizado. Ele tem que ser colocado na história daquela pessoa. Porque pode ser que o meu teste positivo não tenha o mesmo significado para você. Porque eu tive essa doença, digamos, há 15 dias atrás e você teve isso há 10 dias atrás. Eventualmente, você pode estar transmitindo a doença. Se você chegar para o seu médico e falar, olha, eu fiz esse teste, já deu uma sorologia positiva no começo, mas eu tive meus sintomas faz uma semana. Pode ser que você esteja ainda transmitindo a doença. E o meu, que é positivo também, mas com valor um pouco mais alto, que já tive a doença há 20 dias atrás, pela minha história, estou te contando essa história, eu já não represento mais para ninguém. Então, isso que você falou, o teste de laboratório, ele não é uma bola de cristal. Ele tem que ser colocado no contexto da história de cada pessoa. E aí, sim, o médico vai conseguir dar um valor que pode ser até aparentemente igual, mas em função da história de cada um, ele pode ter valor diferente. Bom, nós já exploramos aqui o Dr. Celso, mais de 1 hora. Eu quero agradecer muito, Celso, a sua ajuda da gente entender melhor tanto a doença, a prevenção e o próprio teste, agradecer e ter a certeza que temos a certeza que teremos no conjunto da organização Fleury e das pessoas as melhores orientações e o melhor suporte para a gente vencer essa situação que é só mais uma. Né? No futuro, quem sabe, a gente passe por coisas semelhantes, mas a gente tem que aprender que somos todos juntos, que vamos resolver as questões. Quer dizer, isoladamente, eu vou
achar que eu não pego, ou então não me preocupo porque eu vou contaminar outros, não é? Isso não vai dar certo. Então, Renato, super obrigado pela sua sabedoria compartida aqui conosco. É o maior prazer, Madeira, e eu vou estar à disposição também. Você fique à vontade para me acionar quando aparecer dúvidas, se as coisas canalizarem para você, pela relevância que você tem na Abraide, fique à vontade para me ligar, para mandar e-mail, WhatsApp, aquilo que você achar melhor, para eu poder dar uma devolutiva para vocês e tentar ajudar no dia a dia as pessoas. Tá bom? Seguramente acho que vamos precisar. Muito obrigado. Nos pedimos, Obrigado. doutor Granato, e nós ficamos aqui mais uns 5 minutos, porque eu quero falar com vocês, quem tiver aí. Muito Granato, obrigado, viu? obrigado, Obrigado. querido. Prazer, Madeira. Tchau, Isso tchau. aí. Tchau, Tchau. tchau. Então, pessoal, é o seguinte, a perspectiva desse teste, né, pode nos ajudar muito a criar confiança nos espaços que a gente trabalha, nos hospitais e tudo. E também é uma proteção para cada colega nosso que trabalha, né? E que a gente tem que lidar com a nossa missão na empresa, que lidar com esse componente educacional de manter os cuidados de higiene, tanto pessoal, né, quanto higiene dos locais de trabalho, as bancadas, lidar com os materiais. Então, isso tudo continua e as nossas empresas seguramente vão se beneficiar desse investimento, que, além de tudo, protege o indivíduo, a cidadania e também a empresa. E, com isso, a gente vai ser bem visto no hospital, inclusive alguns hospitais estão até exigindo que a gente faça os testes, né? Eu queria saber, as empresas, as pessoas que quiserem entrar nesse programa, a gente recomenda, tá certo? Os preços com o Fleury, a gente conseguiu preços mais reduzidos do que no próprio balcão, não é? Então, aí vocês se conectam com a gente nesse WhatsApp, a gente vai dar um e-mail, né? E mandar um cadastro que vocês vão preencher e depois entrega direto lá no Fleury para dar sequência ao agendamento na própria empresa, no ambiente da própria empresa, dependendo do número de funcionários, em geral mais de 10 funcionários, ou eventualmente, se for um número menor, se desloca para o laboratório. Nós temos uma cobertura bastante boa, infelizmente não cobre todos os cantinhos do Brasil, mas há uma cobertura bastante ampla e que vale a pena a gente investir. Eu estou vendo aqui que a Hélida perguntou se atende BH. Com certeza, eu não sei, eu não tenho a lista dos laboratórios, a gente vai carregar a lista dos endereços Fleury propriamente dito, né? Mas pela importância de Belo Horizonte, é lógico que, de algum jeito, o Fleury atende. Se não é ele tem um credenciado dele, que é um parceiro dele, que colhe o material. Todos esses materiais, essas coletas que serão feitas no Brasil inteiro, elas serão contratadas com o Fleury, elas serão enviadas para a unidade central de São Paulo, que é onde o Fleury faz todos os testes. Ele centraliza a infraestrutura de testes todas em São Paulo, não é?
Então, se a coleta feita em BH por uma unidade do próprio Fleury ou de algum credenciado será enviado para São Paulo. Uma dúvida. Após fazer exame médico uma dúvida. Após fazer exame no Fleury, depois lá mesmo. Bom, Adriana, o teste ele não é do teste rápido. Então, colhido o sangue, o funcionário, a pessoa vai ter o teste, né? Que convém discutir com um médico referenciado na sua cidade, né? Eu não sei de onde é a Adriana, mas na sua cidade que vai ter o resultado pelo computador, né? Pela internet pega o resultado e, se for positivo, deve ser discutido com um médico, né? É importante que tenha essa conversa, porque a partir daí você pode pensar para trás e ver se foi positivo, por exemplo, tentar ver onde foi que você talvez tenha se contaminado e ver um histórico familiar de outras pessoas que depende, que de repente pode se beneficiar desta informação, não é? Então, uma coisa é o teste como uma avaliação laboratorial e a outra coisa é o médico que pega este resultado e comenta com você em função da sua situação específica. Não é? Então, o momento da coleta é uma coisa, o momento do resultado é outra. O contato com o médico deve ser no momento do resultado, né? Mas não é um médico do Fleury que vai contar para você, né? O do Fleury é como qualquer exame de laboratório. Você vai receber o resultado, pode pegar pela internet, ou depende de como você combinar, não é? Você vai receber o resultado e esse resultado deve ser visto junto com o médico, não é? Quer dizer, qualquer dúvida que você tiver, você deve esclarecer com o médico do convênio ou de uma unidade de saúde pública que seja próxima, ou que seja conveniente, onde você já atendeu, onde foi matriculado, né? Nós permaneceremos na Braille ajudando as pessoas a esclarecer dúvidas. Nós estaremos sempre presentes o tempo inteiro através do WhatsApp, não é? E outras medidas em casos mais agudos, mas a gente estará à disposição. No Rio de Janeiro, a Adriana falou, não é? Então, no Rio tem unidades do Fleury, que se você tiver mais de 10 funcionários da empresa, o Fleury vai lá e colhe. Nesse cadastro, a pessoa da qual foi colhido o sangue vai receber um protocolo para ela acessar o resultado. Então, ela vai acessar o resultado e a interpretação do resultado é conveniente que seja feita com um médico, porque nós estamos lidando com pessoas que estão sem sintomas, né? Então, essa coisa do IgM baixo, IgG já alto, então são interpretações técnicas que convém que seja feita com um médico. Mas na Braille nós poderemos ajudar a entender as situações mais extremas. Alguma outra pergunta a mais? Bom, esse webinar aqui foi feito com o Dr. Celso Granato, mas nós faremos nos próximos dias reuniões regionais, né, para continuar esclarecendo sobre a pandemia, não com o Dr. Celso, mas com a minha humilde pessoa. A gente pode fazer reuniões rápidas de meia hora, né, em cada regional e esclarecer dúvidas que as pessoas possam ter e ajudarmos-nos, a gente se ajudar todos a
enfrentar essa pandemia e que o nosso setor não seja tão prejudicado, não é? Isso, inclusive, deve passar para toda a sociedade como uma preocupação nossa com o funcionário, com a empresa, com a cidadania, inclusive no sentido das pessoas se sentirem, inclusive, mais encorajadas a ir no hospital, porque ela sabe que tem um distribuidor que não vai levar a Covid para o hospital e que pensa nas questões de saúde. Então, isso contribui para tirar o clima pesado que fica de ninguém querer ir ser atendido em hospital porque acha que aquilo é terrível e tal. Não é? É só separar os caminhos. Os nossos funcionários entram por um caminho que não é da entrada de pessoas com suspeita de Covid. Né? Tudo isso está escrito no nosso protocolo. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês. Se não houver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando aqui hoje e pedindo que vocês fiquem atentos, porque nós vamos continuar discutindo essas questões com todos que tiverem interesse de fazê-lo. Muito obrigado. Agradeço em nome do presidente, o Sérgio Rocha, presidente da Abraide, do Bruno, que é o diretor executivo, e até a próxima.